Simária voltava para casa de bom humor. As estradas naquele horário estavam quase vazias, sem engarrafamentos. Na mala, levava algumas compras agradáveis feitas no litoral. Mas o mais importante era outra coisa. Aquela viagem de trabalho parecia tê-la renovado por completo. E isso era simplesmente maravilhoso. Ela voltou a se sentir enérgica, forte e, acima de tudo, normal. A clareza mental e a autoconfiança, que por tanto tempo haviam falhado, finalmente retornavam. Na véspera da viagem, Simária pensava seriamente em deixar o trabalho. Sintomas claros de esgotamento, ou talvez algo pior, que ela sequer ousava admitir em pensamento, vinham se manifestando com frequência. Chegou a procurar uma psicóloga e, embora a mulher tentasse ser delicada e cuidadosa, ainda assim a deixava assustada. Valéria, a psicóloga, parecia excessivamente preocupada com sua paciente, como se escondesse algo para não alarmá-la antes da hora. Pelo menos era assim que Simária sentia, e isso a inquietava profundamente. Agora, porém, tudo parecia diferente. Simária observava as ruas da capital passarem rapidamente diante de seus olhos. Aquela cidade, hoje tão querida e familiar, um dia fora apenas um sonho distante. Houve um tempo em que ela jamais imaginaria viver e trabalhar na capital. Simária nascera em Roseiral, uma pequena cidade do interior, em uma família simples e numerosa, de recursos modestos. Tinha 2 irmãos gêmeos mais novos, a quem adorava. Ajudava os pais com prazer, cuidava dos meninos e, por muito tempo, acreditou que sua felicidade estivesse justamente ali, nas crianças. Sonhava crescer, casar e ter 3 ou 4 filhos, um após o outro, mas a vida aos poucos tomou outro rumo. Não foi de repente nem de forma brusca. Gradualmente, o destino de Simária começou a se desenhar de maneira diferente. Ainda no ensino fundamental, percebeu que estudar lhe era muito mais fácil do que para os colegas. Antes disso, nunca havia refletido sobre o assunto. Havia muitos alunos excelentes ao seu redor, mas no 6º e 7º anos, a maioria deles começou a cair para notas medianas ou até ruins. Simária, porém, continuava resolvendo exercícios com facilidade, escrevendo redações bem construídas e memorizando longos trechos de história e biologia, quase sem esforço. Foi nessa época que os adultos passaram a repetir palavras como inteligente, talentosa e tem um grande futuro pela frente. Essa última frase quase sempre vinha acompanhada de um complemento inquietante. Se sair daqui a tempo. Simária se orgulhava de seus resultados, mas também sentia certo constrangimento. Queria ser apenas mais uma entre as meninas e, como se sabe, para isso o melhor é não se destacar demais. Mas não conseguia evitar. Os professores a tratavam de forma diferente, e nem sempre isso era uma bênção. Enquanto a turma resolvia exercícios comuns, ela recebia tarefas extras, bem mais complexas, que a faziam quebrar a cabeça. Ainda assim, os colegas gostavam de Simária. Ela era alegre, simples, sem qualquer arrogância. Nunca se recusava a deixar alguém copiar o dever de casa e, sempre que podia, ajudava os outros durante as provas. Por isso, era presença constante nas festas de aniversário e nos passeios pela cidade. Fora o desempenho excepcional nos estudos, em nada se diferenciava dos demais adolescentes e jamais parecia um peixe fora d'água. Simária gostava de Roseiral. Gostava da tranquilidade da cidade, da vida calma e previsível, do fato de que todos se conheciam. Gostava de sua casinha pequena e aconchegante, de ajudar os pais e de cuidar dos irmãos. E mesmo assim, havia algo que a inquietava. Os adultos diziam com frequência que Simária não tinha futuro ali, que seu potencial jamais se desenvolveria por completo em Roseiral, que não se devia enterrar talento na terra. Às vezes, ela ouvia os pais conversando à noite, acreditando que ninguém os escutava. Falavam sobre onde conseguiriam dinheiro para que a filha estudasse em uma cidade grande, na capital ou no Rio de Janeiro. A mãe se preocupava com a adaptação da menina tão jovem à vida na capital, já que ela nunca estivera em uma cidade realmente grande. O pai pensava no dinheiro,
trabalhava na fábrica e, por vezes, fazia até 3 turnos seguidos para complementar a renda. Simária via o cansaço estampado no rosto dele, e ainda assim, a família continuava vivendo com muitas limitações. Ela compreendia que as chances de estudar na capital eram mínimas. Além disso, em Roseiral ela era uma estrela. Fora dali, haveria inúmeros jovens ainda mais preparados, com professores particulares, cursos extras e oportunidades desde cedo. Competir com eles parecia quase impossível. Quando Simária completou 16 anos, apaixonou-se pela primeira vez de verdade. O nome dele era Sérgio, estudante da Universidade Técnica local e ex-aluno da mesma escola em que ela estudava. Simária o conhecia desde a infância. Não eram próximos, não conversavam. Apenas se viam com frequência pelas ruas e corredores da escola. Ainda assim, Sérgio já chamava sua atenção havia muito tempo. Alto, atlético, sempre sorridente, cercado de amigos, com um jeito leve e despreocupado. Mas o que mais a impressionava eram seus olhos, vivos, luminosos. Mesmo quando o rosto dele assumia uma expressão séria, aqueles olhos continuavam sorrindo de forma calorosa e aberta. Sérgio agradava a Simária, mas não como uma possibilidade real. Para ela, ele era apenas o rapaz simpático do bairro, alguém distante demais para sonhar. Isso porque Sérgio quase sempre estava namorando, e suas namoradas pareciam todas iguais, altas, esbeltas, de pernas longas, bonitas como modelos prontas para desfilar em uma passarela. Simária não se considerava bonita de maneira alguma. Achava-se magra demais, sem curvas, pálida, com sardas no nariz que a incomodavam profundamente. Mas o que mais odiava era o cabelo, fino, de um tom acinzentado sem graça, sempre arrepiado e espetado em todas as direções, por mais que tentasse alisá-lo. Um dia, Simária foi com as amigas a uma boate no centro da cidade. Era feriado, o dia da cidade, e praticamente toda a juventude de Roseiral estava ali, já que não havia muitos outros lugares para ir. Naturalmente, Sérgio também apareceu com os amigos. Simária o observava discretamente e teve a impressão de que ele estava com uma nova namorada. Uma loira chamativa permanecia o tempo todo ao seu lado, ria alto, segurava sua mão, mexia em seu cabelo. Simária não a conhecia. Provavelmente era estudante da universidade local. Em algum momento, Simária se distraiu, perdeu Sérgio de vista e por isso ficou surpresa quando ele apareceu de repente diante dela, na pista de dança. Sérgio sorria ao olhá-la, e Simária, claro, não conseguiu retribuir com o mesmo sorriso aberto e confiante. "Oi, você é a Simária, não é?" perguntou ele. "Sou", respondeu ela, assentindo com a cabeça. Não se surpreendeu por ele saber seu nome. No bairro, quase todos se conheciam. Ainda assim, ouvir seu nome pronunciado por Sérgio foi algo incrivelmente agradável. "Eu sou o Sérgio, ou você já sabe", disse ele sorrindo. Simária voltou a assentir, agora sorrindo também. Seu coração batia acelerado. Ela via os olhos dele fixos nos seus e não entendia o que estava acontecendo. "Estou indo para casa. Pensei que talvez você também já esteja na hora. Moramos no mesmo caminho. Poderíamos ir juntos de táxi." "Já para casa?" Simária se surpreendeu. "Tenho prova amanhã, preciso estudar um pouco", explicou Sérgio. "E você, fica?" "Não", respondeu ela rapidamente. "Também preciso ir para casa." A ideia de andar de táxi com Sérgio, conversar com ele e talvez se tornar um pouco mais próxima, nem que fosse como amiga, era tentadora demais. Além disso, aquele olhar especial dele a intrigava e atraía. Simária se despediu depressa das amigas e saiu da boate ao lado dele ainda sem acreditar. Durante o trajeto de táxi, conversaram sobre muitas coisas. Sérgio se mostrou um ótimo interlocutor, leve, espirituoso, atento, alguém que realmente sabia ouvir. Ele olhava para Simária de um jeito que fazia o coração dela parar por instantes. Havia algo diferente naquele olhar. Ao chegarem, Sérgio a acompanhou até a entrada do prédio e no caminho segurou sua mão. Simária sentia borboletas no estômago.
Eles pareciam um casal de verdade voltando de um encontro. Sérgio, bonito, universitário, alguns anos mais velho, o sonho de muitas meninas, estava ali, de mãos dadas com ela. Ainda assim, Simária tentava se controlar. Aquilo não era um encontro, dizia a si mesma. Ele apenas acompanhara uma vizinha até em casa. Mas então por que segurava sua mão com tanto carinho? E o que significava aquele olhar tão intenso? Perto da entrada, Sérgio virou Simária delicadamente de frente para ele e olhou diretamente em seus olhos. Me desculpe se eu a assustar agora, mas já faz tempo que preciso dizer isso. Eu gosto de você. E parece que desta vez é sério, pela primeira vez na vida. Provavelmente é isso sobre o que escrevem nos romances e fazem filmes. Por que eu? Perguntou Simária, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. O rapaz mais popular da cidade estava dizendo aquelas palavras justamente para ela. Começou há cerca de 6 meses. Era outono. Você voltava da escola para casa, começou a chover e seu cabelo ficou todo molhado. A água pingava dele. Você estava com pressa. Eu passei por você naquele momento. Olhei de relance, como sempre, e não sei o que aconteceu comigo. Foi como se eu tivesse te visto com outros olhos. Tudo dentro de mim se revirou. Você não percebeu? Continuou andando apressada. E eu fiquei parado, olhando por muito tempo na sua direção. Aquilo não passou. Tentei sair com outras meninas, mas não era a mesma coisa. Eu não consigo acreditar, disse Simária, ainda atônita. Eu poderia ter tentado te conquistar de qualquer jeito, feito o que costumava fazer com outras garotas para chamar a atenção delas. Mas você não é como as outras. Você é especial, e o que eu sinto por você também. Quanto mais eu te observava, mais me apaixonava. Eu nem imaginava que isso fosse possível. A partir daquele dia, eles começaram a namorar. Simária jamais teria imaginado que Sérgio fosse tão sensível e inteligente. Para ela, ele sempre parecera apenas bonito e encantador, talvez até um pouco superficial. Descobriu, porém, que ele parecia ler seus pensamentos com facilidade, e em pouco tempo, Simária também passou a compreendê-lo quase sem palavras. Eles se aproximaram rapidamente, mas tudo aconteceu de forma natural, como se fosse exatamente assim que deveria ser. Simária passou a sair com frequência com os amigos de Sérgio. Conheceu os colegas da universidade e suas namoradas, e gostava muito de estar naquele meio. Pessoas alegres, inteligentes, bonitas. Pouco depois, alguns amigos de Sérgio começaram a namorar amigas de Simária, e o grupo cresceu ainda mais. Juntos caminhavam pela cidade, passeavam sem pressa, iam a boates, riam e se divertiam. A vida parecia vibrante e cheia de movimento. Simária se sentia genuinamente feliz ao lado de Sérgio. Ela sentia que era amada de verdade e cuidada com atenção. Muitos rapazes se esqueciam das namoradas no meio da diversão, mas Sérgio, mesmo distraído, sempre a observava com cuidado, como se estivesse pronto para ajudá-la a qualquer momento, protegê-la de algo ou simplesmente livrá-la do tédio. Simária gostava dessa sensação de apoio e segurança. Às vezes parecia-lhe que ela e Sérgio eram mesmo duas metades de um todo. Apesar de passar cada vez mais tempo com ele, seus estudos não foram prejudicados. Pelo contrário, o amor parecia lhe dar asas, trazer inspiração. Simária resolvia tarefas cada vez mais complexas com facilidade, como se tudo estivesse ao seu alcance. A professora de matemática comemorava seus avanços e passou a prepará-la para uma Olimpíada importante de estatística e análise. Ficar entre os primeiros colocados traria reconhecimento não apenas para a escola, mas para toda Roseiral. Para Simária, também seria uma grande oportunidade se destacar em uma competição desse nível. Ela não pensava muito na importância da Olimpíada em si. O que realmente a atraía eram as tarefas interessantes, diferentes do padrão, que lhe davam prazer em resolver. Ainda assim, não acreditava realmente na vitória. Parecia-lhe que, fora de Roseiral, havia estudantes muito mais preparados e inteligentes.
Sérgio, porém, acreditava nela como ninguém. Quando você ganhar a Olimpíada, vamos viajar para descansar em uma pousada, dizia ele. Você estuda tanto, precisa se renovar um pouco. Ele sempre falava quando ganhar, nunca se ganhar. Para ele não havia outro desfecho possível. Essa confiança de Sérgio também dava forças a Simária. No fim, ela venceu a Olimpíada, passando com segurança por todas as etapas. A fase final aconteceu na capital, para onde ela viajou acompanhada da professora. Foi ali que Simária viu a capital pela primeira vez e se apaixonou imediatamente. Quero morar aqui, dizia entusiasmada a Sérgio, com quem falava por telefone várias vezes ao dia. Além disso, enviava fotos querendo que ele também visse toda aquela beleza. Ao final, Simária foi anunciada como vencedora. Ela só acreditou quando, no palco, sob os refletores, recebeu das mãos dos organizadores um pacote de presentes e um diploma emoldurado. A plateia aplaudia e tudo parecia flutuar diante de seus olhos, mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Descobriu-se que os vencedores e premiados daquela Olimpíada eram aceitos sem vestibular em uma universidade da capital, em uma faculdade onde a concorrência por vaga chegava a centenas de candidatos. Simária já tinha ouvido falar daquela universidade antes, como algo distante, quase irreal, e agora, de repente, ela, uma menina de Roseiral, estava prestes a se tornar estudante ali. Não vai dar certo, declarou Simária imediatamente à professora, quando ouviu a notícia sobre a universidade. Eu ouvi meus pais conversando sobre isso. Eles não têm dinheiro para me sustentar em outra cidade, ainda mais na capital. Você ainda não entendeu? A professora sorriu, abraçando Simária. Você agora é beneficiária de uma bolsa especial. Seus pais não precisarão pagar nenhum centavo pelos seus estudos, nem pela moradia. Você tirou a sorte grande, querida. Embora, para falar a verdade, não poderia ser diferente. De um jeito ou de outro, o seu talento acabaria abrindo caminho. Simária mal conseguia acreditar que, em tão pouco tempo, deixaria seu querido Roseiral e começaria uma vida completamente nova. Passou o restante do terceiro ano do ensino médio como se estivesse fora da realidade. Aquilo simplesmente não cabia em sua cabeça. Ela já era estudante de uma universidade de primeira linha, não precisava se preocupar, nem sofrer, nem enfrentar a tensão de um vestibular difícil. Tudo parecia incrível demais. Os pais, por sua vez, também demoraram a acreditar que a filha realmente tinha recebido aquela oportunidade. Aos poucos, foram se acostumando com a ideia de que Simária, em breve, deixaria o ninho e partiria para estudar na capital, tornando-se independente muito antes do que imaginavam. Sérgio se alegrava sinceramente pela amada, mas não conseguia evitar a preocupação ao pensar que quase não se veriam mais. Ele permaneceria em Roseiral para concluir a universidade, ainda com 3 anos de estudos pela frente, enquanto Simária passaria a viver na capital. A própria Simária falava disso com frequência. Eu gosto de tudo. Sempre sonhei com isso. Mas e nós? Perguntava insegura. E o que tem nós? Respondia Sérgio, abraçando-a. Existem videochamadas, redes sociais, mensagens. Vamos estar sempre em contato. E Simária se acalmava. Os abraços dele sempre tinham esse efeito. No entanto, o relacionamento à distância não resistiu. Muito rapidamente, Simária mergulhou em uma vida completamente diferente, cheia de acontecimentos, estudos intensos e emoções novas. A cidade grande, a universidade, tudo era um turbilhão de impressões. No começo, eles realmente mantinham contato constante. Simária compartilhava entusiasmada cada novidade, contava sobre a capital, sobre a universidade que a encantava, mas quase não perguntava como Sérgio estava. Estava tomada demais pelas próprias emoções. Eles conversavam por videochamada todas as noites, e essas conversas terminavam sempre com promessas de saudade mútua. Sérgio chegou a viajar algumas vezes para vê-la na capital, mas depois isso foi mudando. Não de uma vez, não bruscamente, mas de forma gradual e quase imperceptível. As mensagens foram diminuindo, tornaram-se secas, formais.
A maior parte desse afastamento vinha de Simária. Ela simplesmente não tinha tempo. Dormia apenas 4 ou 5 horas por noite. Sérgio, como se percebesse a mudança, não insistia nem cobrava atenção. Passou também a escrever menos, sem acusações, sem exigências, afastando-se aos poucos. Para Simária, aquilo parecia um processo natural, quase mútuo. Ela pouco duvidava de que Sérgio tivesse alguém em Roseiral. Afinal, ele era bonito, popular, e aquela antiga calidez já não existia. Faltava algo. Ao mesmo tempo, Simária entendia que a distância era uma barreira séria para qualquer relacionamento. Ela mesma acabou se envolvendo brevemente com um colega de turma. Precisava de proximidade, de companhia, de algum calor humano. Não parecia nada sério, apenas uma distração. Ainda assim, aquilo acabou se tornando o ponto final de seu relacionamento com Sérgio. Naquela altura, eles já trocavam mensagens raramente, mais como velhos amigos do que como um casal. Depois de passar a primeira noite na casa do colega, Simária enviou a Sérgio uma mensagem que selou definitivamente o fim. Ela sentia que precisava ser honesta. Acho que você já percebeu que nos tornamos estranhos um para o outro. Você tem sua vida, eu tenho a minha. Não somos mais um casal, mas fico feliz por você ter feito parte da minha vida. Desejo felicidade. Simária não esperava a resposta que veio em seguida. Eu percebi que você esfriou e se afastou, por isso não pressionei. Quis te dar tempo para entender seus sentimentos, mas eu te amo e sempre vou amar. Não se preocupe, não vou incomodá-la. Só saiba que, se algo ruim acontecer na sua vida, se precisar da minha ajuda, estarei por perto. É só me avisar. Simária chegou a chorar ao ler aquela mensagem. Sérgio era sincero, fiel, profundamente apaixonado. Ela chegou a se perguntar se, ao longo da vida, alguém voltaria a se relacionar com ela daquela forma. Ainda assim, não respondeu. Ponto final. Um fim definitivo. Era hora de ambos seguirem caminhos diferentes. Simária já não sentia por ele o que sentira antes. Talvez restasse apenas uma leve nostalgia dos tempos em que tinha ao lado alguém para quem ela era única e insubstituível. De qualquer forma, sentiu-se livre. Depois do breve romance com o colega de turma, teve outros relacionamentos, intensos e pouco duradouros. Foram divertidos, interessantes, às vezes até emocionantes. Nenhum deles, porém, a amou como Sérgio. Simária percebia isso com clareza. Ainda assim, tudo lhe parecia suficiente. O tempo passou. Simária formou-se na universidade com louvor e, como aluna talentosa e promissora, foi encaminhada para um estágio em uma grande empresa internacional. Lá, imediatamente chamou a atenção do chefe do departamento de análise de dados, Francisco. Era um homem maduro, pai de 2 filhos, avô de 5 netos, inteligente, sério, reflexivo e sensível, mas ao mesmo tempo bondoso e caloroso no trato com Simária. Ele reconheceu de imediato o valor da nova estagiária e não se enganou. Ao fim do estágio, Simária foi efetivada na empresa. O salário que lhe ofereceram era algo que, em Roseiral, poucos membros da administração recebiam. Simária mal acreditou ao ver o valor da primeira transferência em sua conta. É claro que viver na capital também exigia gastos elevados com moradia, transporte, alimentação e roupas, mas ainda assim, naquele início, ela se sentia quase milionária. Nem mesmo anos depois, quando já avançava com segurança na carreira e ganhava o suficiente para ter apartamento próprio, carro bonito e viagens a resorts caros, aquela sensação se repetiria. Nada se comparava ao êxtase de perceber que, pela primeira vez, tinha dinheiro de verdade nas mãos, e não apenas trocados. Simária trabalhava com dedicação absoluta, ia sempre a fundo nos problemas, estudava, fazia cursos online, lia livros especializados. Não interrompia o próprio desenvolvimento profissional por 1 minuto sequer. O trabalho a fascinava. Ela queria compreender tudo, tornar-se uma especialista completa. Não gostava de não dominar algum assunto, sentia-se insegura nessas situações e, por isso, fazia o possível para evitá-las.
Francisco, como mentor experiente, estava sempre por perto, orientando, apoiando e incentivando. Ao lado dele, Simária se sentia mais confiante. Sentia também uma enorme gratidão por aquele homem. Às vezes conversavam simplesmente sobre a vida. Francisco admirava a história de Simária, a forma como uma menina do interior havia conquistado tudo sozinha. Você se fez por conta própria. Isso eu respeito, dizia ele, olhando para ela com uma aprovação quase paterna. Isso era muito agradável. Alguns anos se passaram. Simária já não era uma funcionária jovem e inexperiente, mas a melhor especialista do departamento, com um faro quase instintivo para decisões corretas e tendências. Ela sabia muito, conseguia muito, e tinha tudo o que parecia necessário para uma vida confortável e bem-sucedida. Apartamento, carro, uma conta bancária sólida. No entanto, sua idade já era ideal para formar uma família, e não havia sequer um candidato a companheiro de vida. Simária ainda se envolvia ocasionalmente em romances, que serviam para distraí-la e aliviar a tensão constante. Mas nenhum daqueles homens ela conseguia imaginar como marido ou pai de seus filhos. Ainda assim, não havia tempo para lamentações. Trabalho, trabalho e mais trabalho, viagens de negócios, conferências, reuniões e novamente trabalho do amanhecer à noite no escritório com vista deslumbrante para o distrito comercial da capital. Francisco havia envelhecido visivelmente nos últimos anos. Seus cabelos ficaram grisalhos, sulcos profundos marcaram o rosto, e ele passou a parecer cansado com frequência. Não era surpreendente para a idade que tinha, embora sua mente permanecesse tão afiada quanto antes, e sua firmeza não tivesse desaparecido. Ainda assim, Simária passou a ouvir cada vez mais comentários dos colegas sobre a hora de Francisco se aposentar. Havia certa verdade nisso. A saúde não era de ferro, os anos cobravam seu preço, e Francisco já tinha até conseguido casar o neto mais velho. Talvez não estivesse longe o dia em que se tornaria bisavô. Ninguém comentava isso em voz alta, por respeito a ele, mas era considerado natural que Simária viesse a assumir a chefia do departamento. A própria Simária desejava muito essa posição. Amava o departamento, conhecia cada detalhe do trabalho e havia percorrido todo o caminho desde os cargos mais baixos até se tornar vice-chefe. Mesmo antes de ocupar oficialmente esse posto, já era, na prática, a mão direita de Francisco. Ainda assim, havia outros candidatos que sonhavam com a cadeira de chefe e com o status de sucessores de Francisco. Eram concorrentes fortes e dignos. Arthur, um jovem especialista talentoso, e Silvana, extremamente ambiciosa e trabalhadora, disposta a passar dias e noites no escritório em nome do trabalho que amava. Apesar disso, Simária, assim como os demais, sabia que a candidata mais promissora era ela. Até mesmo Tatiana, funcionária do Departamento de Recursos Humanos e, por coincidência, mãe de Silvana, a principal concorrente de Simária, a apoiava. "O lugar é seu", dizia Tatiana, sorrindo calorosamente para Simária. "Minha Silvana é inteligente, claro, mas você é sem dúvida mais adequada para essa posição." Simária sorria ao ouvir aquilo. Gostava das palavras de Tatiana. Nos últimos tempos, aquela mulher vinha se comportando com ela de maneira especialmente calorosa. Às vezes trazia chá, em outras, puxava conversa sobre assuntos leves, ou a repreendia gentilmente por sair sem casaco no frio. Era quase como uma mãe distante, que há muito não podia cuidar de Simária. Por isso, aquela atitude lhe era tão agradável. Silvana, por sua vez, não demonstrava grande interesse em conversar com Simária. O que era compreensível, afinal, eram concorrentes diretas. Elas se comunicavam apenas quando necessário e exclusivamente sobre questões de trabalho. "Espero que você e Silvana se tornem amigas algum dia", dizia Tatiana ocasionalmente. "Eu gostaria muito que minha filha tivesse uma amiga tão maravilhosa." Mais uma vez, Simária se sentia feliz ao ouvir aquilo. Era bom perceber que alguém a tratava com tanto carinho e a considerava tão especial. Tudo parecia perfeito, simplesmente maravilhoso.
até que aquilo começou. Simária não percebeu de imediato. Aos poucos, começou a notar que estava confundindo e esquecendo coisas. Por exemplo, tinha absoluta certeza de que havia impresso, antes de uma apresentação, todos os diagramas e gráficos necessários, no número exato de participantes da reunião. No entanto, ao entrar em seu escritório antes do encontro, não encontrou a pasta com as impressões sobre a mesa e precisou imprimir tudo novamente. Além disso, objetos começaram a mudar de lugar como se fosse por conta própria. No escritório de Simária sempre reinara uma ordem rígida, estabelecida por ela mesma. A xícara de café ficava sempre na prateleira sob a mesa, o notebook permanecia na gaveta, os documentos eram guardados em pastas específicas, organizadas com rigor nas estantes. De repente, porém, instalou-se um caos. As coisas mudavam de lugar sozinhas, e Simária gastava muito tempo procurando por elas. Isso a irritava, confundia, roubava minutos preciosos de trabalho. Ela sabia que ninguém além dela frequentava o escritório, o que significava que era ela mesma quem estava esquecendo onde colocava os objetos e documentos. Mas por quê? Antes, isso nunca acontecera. Simária passou a vigiar seus próprios atos, a prestar atenção redobrada em cada movimento, mas nada adiantava. O caos continuava a se formar ao seu redor. Com o tempo, aquilo tudo começou a afetar diretamente o trabalho. Simária deixou de perceber documentos importantes porque ela mesma os havia guardado na gaveta da mesa e simplesmente se esquecera disso e acabou entregando um relatório incorreto. Depois, claro, corrigiu a situação. Nada de grave aconteceu, mas o episódio em si foi estranho e assustador. Algum tempo depois, incluiu em um relatório dados de documentos que não estavam assinados. Ela tinha absoluta certeza de ter visto aquelas assinaturas com os próprios olhos, mas ainda assim, ao relatório foram anexados formulários sem qualquer assinatura. Simária tinha medo de contar a alguém o que estava acontecendo. Parecia-lhe que tudo aquilo era passageiro, consequência de esgotamento, nada mais. Chegou a tirar alguns dias de férias. Durante esse período, tudo esteve perfeito, exatamente como antes. Porém, bastou voltar ao trabalho para que o caos retornasse, junto com erros absurdos e lapsos de memória. Simária acabou compartilhando suas preocupações com Francisco. Parece que alguém está conspirando contra você. Seja cuidadosa, observe o ambiente, disse ele. Aquela suposição não agradou Simária. Para quem isso seria necessário? Questionou. Para quem? Francisco riu. Você é inteligente, mas ainda jovem. Não conhece a vida nem as pessoas. Você é a principal candidata ao cargo de chefe do departamento de análise em uma grande empresa internacional. Acha mesmo que não existem invejosos e pessoas mal intencionadas? Mesmo assim, Simária não concordou com ele. Para ela, tudo se resumia a cansaço. Trabalhava demais, e férias curtas não resolveriam um desgaste tão grande. Tatiana, percebendo o estado de Simária, foi a primeira a tocar no assunto. Está tudo bem com você? Você anda estranha ultimamente. Não parece você mesma. Aquela voz calorosa e o olhar atento, levemente preocupado, surtiram efeito. Simária respirou fundo e contou a Tatiana tudo o que vinha acontecendo. Pobrezinha, disse Tatiana, abraçando-a. Simária sentiu um alívio imediato e, sem saber por quê, teve vontade de chorar. Você simplesmente se esgotou. Tão jovem, sempre sozinha, abrindo caminho na vida desde cedo, carregando tudo nos seus ombros frágeis. Agora ainda essa disputa pela cadeira de chefe, tanta responsabilidade. A psique não aguentou. Isso acontece, é tratável. E o que eu devo fazer? Perguntou Simária, olhando para Tatiana com esperança, como se ela tivesse respostas para tudo. Vou te passar o contato de uma psicóloga muito boa, uma especialista experiente. Ela me ajudou muito na época. Você sabe, eu também passei por muita coisa. Simária concordou. Ela e Tatiana já eram próximas o suficiente para que conhecesse a história da colega. Quando Silvana ainda era adolescente,
Tatiana fora abandonada pelo marido, que se envolvera com uma jovem bonita e, por causa dela, abrira um negócio que acabou se tornando bem-sucedido. Aquilo fora uma traição dolorosa, e Tatiana atravessara anos difíceis. Passei muito tempo guardando mágoa. A dor não passava. Só há uns 3 anos resolvi trabalhar tudo isso com uma psicóloga. Valéria me ajudou muito. Ela é uma verdadeira mágica. Foi assim que Simária chegou até Valéria. Por algum motivo, imaginava que a psicóloga fosse uma mulher idosa, mas Valéria tinha apenas 7 ou 8 anos a mais do que ela. Simária esperava ouvir que tudo não passava de esgotamento e receber algumas orientações práticas, mas Valéria demonstrou uma preocupação genuína com seu estado. Isso está no limite de um transtorno psiquiátrico. Você não está bem. E não se trata apenas de estresse ou cansaço. Há algo diferente aqui. O quê? Perguntou Simária, temendo uma resposta direta. Ainda não posso dizer. Vamos tentar lidar com isso por enquanto, mas, se continuar assim, vou encaminhá-la a um psiquiatra. Isso não é brincadeira. A partir daquele momento, Simária passou a saber que estava à beira de desenvolver problemas psíquicos, e isso era realmente assustador. Os sintomas não desapareceram, ao contrário, se intensificaram. Os relatórios passaram a conter erros com mais frequência, e o caos ao redor dela só aumentava. Em casa tudo permanecia em ordem, nada se perdia, nada era esquecido. Mas no escritório a situação era completamente diferente. Depois começaram os problemas com o carro. Quase todos os dias, Simária o encontrava em um lugar diferente daquele onde tinha certeza de tê-lo deixado. Gastava muito tempo procurando o automóvel no enorme estacionamento, e ele sempre aparecia em um ponto onde, segundo sua convicção absoluta, ela não estivera naquele dia. Pelo menos era assim que lhe parecia. Certa vez decidiu se certificar. Pela manhã marcou o local de estacionamento, escrevendo seu nome com giz no asfalto, bem perto da roda do carro. À noite, porém, tanto a marca quanto o automóvel estavam no extremo oposto do estacionamento. Simária já pensava seriamente em mudar completamente de atividade. Essa ideia era muito elogiada por Valéria, a quem ela comparecia regularmente às sessões. A mesma sugestão, com muito cuidado para não ofendê-la, foi feita também por Tatiana. Menina, você está com uma aparência péssima. Olheiras, olhar perdido. Talvez seja melhor fazer uma pausa no trabalho. Você vai acabar se destruindo desse jeito. A própria Simária entendia que estava no limite. Apenas Francisco não acreditava que sua melhor funcionária estivesse perdendo o controle. Minha querida, tem algo errado nisso tudo, dizia ele, balançando a cabeça. Que tal eu te mandar em uma viagem de negócios mais longa para o litoral? Há um bom motivo profissional para isso. Vamos ver como as coisas funcionam longe daqui. Você vai trabalhar, mas também passear um pouco, se distrair. Simária deu de ombros. Não acreditava que algo realmente pudesse ajudá-la, mas a ideia de uma viagem e da mudança de ambiente lhe pareceu agradável. Por isso, concordou sem resistência. Francisco, por mais estranho que parecesse, estava certo. Longe das sessões com a psicóloga, que apenas aliviavam temporariamente a ansiedade, longe do escritório e de sua agitação constante, longe de casa e do ambiente habitual, Simária sentiu como se tivesse criado asas. Sua mente estava mais clara do que nunca. As previsões eram precisas, os relatórios impecáveis. Ela mesma se surpreendia consigo. A confiança em seu profissionalismo voltou com força total. Talvez, de fato, o problema fosse apenas cansaço extremo, e tudo o que precisava era mudar de ambiente por algum tempo. Talvez agora tudo realmente ficasse bem. A viagem de negócios durou quase 1 mês. Durante esse período, Simária voltou completamente ao normal e novamente se sentiu uma especialista de primeira linha. Estava ansiosa para voltar para casa, para o escritório querido, e mergulhar de cabeça no trabalho habitual. No estacionamento do aeroporto, encontrou seu carro exatamente no mesmo lugar onde o havia deixado antes de viajar para o litoral. Ao vê-lo ali, suspirou aliviada. Tudo parecia em ordem. Ainda assim, os medos retornaram.
E se tudo voltasse ao que era antes? E se o caos e os lapsos de memória reaparecessem? Simária balançou a cabeça, afastando os pensamentos ruins. Apesar disso, estava feliz por ter voltado. Entrou no carro e seguiu para casa. Queria tomar um banho, comer alguma coisa e dormir algumas horas para depois ir direto ao escritório. Os assuntos não esperavam. Francisco havia mencionado mais de uma vez, em ligações, que sem ela estava completamente sobrecarregado. O elevador estava ocupado. Simária deixou a mala no carro, decidida a buscá-la depois, e resolveu subir pelas escadas. Academia, ela não tinha tempo de frequentar, e aquilo serviria como um exercício improvisado. Subiu com facilidade até o patamar entre o 6º e o 7º andar. Seu apartamento ficava justamente no 7º. E ali, ela foi obrigada a parar abruptamente ao ouvir o som de uma porta sendo trancada. A sua porta. Não podia haver engano. Naquela direção do patamar ficava apenas o seu apartamento. Simária congelou. Primeiro sentiu indignação, depois medo. Alguém havia acabado de sair de seu apartamento e trancado a porta, mas as chaves só existiam em posse dela e estavam com ela naquele momento. A pessoa se aproximava da escada com passos leves. Dentro de instantes desceria e veria a dona do apartamento paralisada. Isso não podia acontecer. E se fosse alguém perigoso? Simária se escondeu rapidamente atrás de uma coluna larga e, no mesmo instante, um homem alto passou por ela, vestindo um moletom exageradamente largo, com o capuz puxado para baixo, cobrindo quase todo o rosto. Mas quem era ele? Ladrão? Não parecia. A pessoa não carregava absolutamente nada. Não havia levado coisa alguma do apartamento. Talvez tudo aquilo não passasse de uma alucinação. Talvez os sintomas terríveis tivessem voltado. Ainda assim, sem entender exatamente o que fazia ou porquê, Simária saiu correndo escada abaixo atrás da figura de capuz. O desconhecido claramente não percebia que estava sendo seguido. Saiu do prédio, atravessou o estacionamento e entrou em um carro velho e discreto. Simária não perdeu tempo. Entrou no próprio carro e, como em uma perseguição de filme, seguiu o automóvel da pessoa que acabara de sair de seu apartamento. Aquilo definitivamente não era uma alucinação, e esse pensamento a tranquilizou um pouco. Não precisaram percorrer muito a cidade. Após alguns quarteirões, o carro do homem parou em frente a um café que Simária frequentava com certa regularidade. O chefe daquele lugar preparava cafés da manhã extraordinários. Panquecas, ovos fritos, mingau. Pratos simples que em suas mãos se transformavam em verdadeiras obras-primas. O homem de capuz entrou exatamente ali. Caminhava apressado, como se alguém o aguardasse. Simária quase saltou do carro para segui-lo, mas se conteve. Ela também precisava de um disfarce, e se aquele homem a reconhecesse, ainda bem que a mala havia ficado no porta-malas. Simária tirou de dentro dela um moletom quente com capuz profundo, e assim como o desconhecido, puxou o capuz sobre o rosto. O moletom esportivo combinava muito mal com a saia executiva até os joelhos e os sapatos de salto, mas naquele momento isso não lhe importava nem um pouco. Simária entrou no café tentando se manter escondida atrás das grandes plantas em vasos que preenchiam o salão. Uma verdadeira pequena floresta, que sempre lhe parecera agradável e que agora servia como esconderijo perfeito. A pessoa que estivera em seu apartamento já estava sentada a uma mesa no canto. Estava de costas para Simária. O capuz havia sido retirado, mas ela só conseguia ver a nuca dele. No entanto, a mulher sentada à sua frente, Simária, reconheceu imediatamente e quase gritou de surpresa. Era Tatiana. A expressão no rosto dela não tinha nada da habitual cordialidade. Tatiana conversava com o homem de maneira objetiva, profissional, como se estivessem tratando de algum negócio. A situação tornava-se cada vez mais estranha e incompreensível. Simária não sabia como agir. Sua mente parecia vazia, enquanto uma enxurrada de emoções a invadia. Para você, como sempre, café e panquecas com queijo cottage e morango, disse sorridente a Lana, a garçonete local,
a quem Simária costumava deixar gorjetas generosas. Alana havia se aproximado da mesa errada, confundindo Simária com outra cliente de moletom e capuz. Simária se virou bruscamente e, sem querer, empurrou a garçonete. O copo com talheres metálicos caiu de suas mãos e o som alto de garfos e colheres ecoou pelo chão de cerâmica. O homem que até então estava de costas se virou. Naquele instante, Simária sentiu o coração se contrair dolorosamente. Um frio intenso começou a se espalhar por seu corpo, partindo do estômago. Ela conhecia aquele homem. Conhecia muito bem. Os anos haviam passado, ele havia mudado, mas Simária jamais poderia deixar de reconhecer Sérgio. E ele, ao vê-la, também a reconheceu imediatamente, ainda mais porque o capuz escorregara de sua cabeça no movimento brusco. Simária pediu desculpas a Alana pelo acidente e, com passos firmes, caminhou até a mesa onde estavam Tatiana e Sérgio. Eles lhe explicariam tudo naquele instante, ou ela chamaria a polícia. Sérgio acabara de sair de seu apartamento, e Tatiana claramente estava envolvida naquilo. Aquilo não podia ser coincidência. «Oh, Simária, minha menina», disse Tatiana ao notar Simária. Ela se assustou visivelmente, mas logo se recompôs e adotou seu tom meloso de sempre. «Que encontro inesperado! Você não deveria voltar da viagem de negócios só amanhã?» O voo era para amanhã, mas Francisco ligou dizendo que precisava urgentemente da minha ajuda, então voltei mais cedo. «Que surpresa!» exclamou Tatiana, batendo palmas. Seus olhos corriam inquietos de um lado para o outro. Ela se esforçava visivelmente para manter a calma e aparentar alegria, mas não estava conseguindo muito bem. Sérgio permanecia sentado de cabeça baixa. Apenas de vez em quando lançava um olhar rápido para Simária, como se estivesse tomado por vergonha. Ele havia amadurecido. Os traços do rosto estavam mais marcados, mais definidos, e nos olhos havia uma tristeza contida. Simária havia amado aquele homem, amado muito, e agora, ao olhá-lo, não conseguia manter a calma. Imagens do passado surgiam em sua mente, lembranças de quando eram as pessoas mais próximas uma da outra. «Como você apareceu aqui?» perguntou enfim Simária, fixando o olhar em Sérgio. Ele se levantou de repente como se fosse responder, mas Tatiana se apressou em falar primeiro. «Serginho, meu parente distante, veio passar um tempinho na capital, passear um pouco. E aí descobrimos que vocês são da mesma cidade e até se conhecem. Estávamos falando de você agora mesmo, e você apareceu. Que coincidência!» As palavras de Tatiana soaram pouco convincentes. Simária não acreditou em uma única sílaba. Mais do que isso, a colega que antes lhe parecera tão agradável e calorosa, agora lhe causava repulsa. A mudança em seus sentimentos foi brusca e instantânea. Simária olhou para Sérgio, esperando a resposta dele. Eles sempre haviam sido honestos um com o outro. Pelo menos era assim que ela acreditava. Esperava que ele não mentisse agora. Além disso, lembrava-se muito bem da mensagem de despedida em que Sérgio prometera ajudá-la e apoiá-la se algo ruim acontecesse, porque a amava. Sérgio permaneceu em silêncio, de cabeça baixa, e voltou a se sentar. Simária se acomodou ao lado dele e repetiu a pergunta. «Sérgio, como você veio parar aqui? Você é mesmo parente dela?» Por um instante, o silêncio foi absoluto. Simária percebeu como Tatiana olhava para Sérgio com uma mistura de medo e expectativa. Dentro dele, parecia haver uma verdadeira luta. Por fim, ele falou. Não sou parente dela. Me desculpe, Simária. Eu te traí. Achei que seria melhor assim, mas agora entendo que... Ele interrompeu a frase. Serginho, que bobagem é essa que você está dizendo? Tatiana se apressou em falar novamente. Eu sei que você amou Simária no passado. Deve ter ficado confuso ao encontrá-la de repente. É compreensível. Pare de mentir, disse Sérgio com firmeza. Em seguida, continuou já com voz segura e clara. Ela queria te prejudicar e me usou para isso. Me manipulou. Eu sabia, mas aceitei jogar conforme as regras dela porque fui egoísta e achei que assim poderia te recuperar. O quê?
Perguntou Simária, atônita. Meu Deus, expliquem direito o que está acontecendo. Você é um covarde, disparou Tatiana, olhando para Sérgio com desprezo e raiva. Naquele instante ela parecia uma bruxa. A aparência antisimpática e afável tornara-se tão repugnante que Simária sentiu náusea. Tatiana se levantou abruptamente, derrubando a cadeira, e saiu do café quase correndo. Simária a acompanhou com o olhar e estranhamente agradeceu ao destino. Tudo estava se resolvendo ali mesmo. Ela sabia que agora Sérgio contaria toda a verdade. E foi exatamente o que aconteceu. Eu sou muito culpado diante de você. Prometi te proteger, mas acabei ajudando ela. Me conte tudo, por favor. Claro. Sérgio começou a falar e, à medida que sua narrativa avançava, Simária tinha a sensação de ouvir a trama de um filme absurdo. Mas aquela era a sua vida. Tatiana havia criado a filha, Silvana, sozinha, desde que o marido infiel as abandonara. Ela dedicara à filha todas as suas forças, todo o amor e todos os recursos de que dispunha. Em parte, queria provar ao ex-marido que ele perdera uma esposa sábia e uma filha bem-sucedida. Em parte, queria sinceramente que sua única filha tivesse uma vida melhor do que a sua, fosse mais realizada e financeiramente independente. Houve um momento em que Tatiana teve sorte. Ela conseguiu um emprego no Departamento de Recursos Humanos de uma empresa muito promissora, que crescia rapidamente. Naturalmente, quando Silvana se formou na universidade, a mãe fez o possível para que a filha também ingressasse na mesma empresa. Uma funcionária do RH tinha todas as condições para facilitar isso. Silvana era muito trabalhadora e responsável. Não era genial e, em determinado momento, até a ambiciosa Tatiana precisou admitir isso. Ainda assim, Silvana sabia se esforçar, sabia trabalhar duro. E isso já era muito. Embora claramente insuficiente para ocupar a cadeira de chefe do departamento de análise, especialmente diante de uma concorrência tão forte. Tatiana queria acima de tudo que a filha se tornasse chefe, e as chances de Silvana seriam razoáveis se não existisse a candidata mais óbvia ao lugar de Francisco. Simária, a jovem estrela da análise. Ela sabia que Silvana não era páreo para você, suspirou Sérgio, e inventou esse plano monstruoso. Só agora percebo o quanto ele era monstruoso. Quando ela me contou tudo, achei que talvez fosse melhor assim. Tatiana é uma manipuladora nata, e eu também fui um idiota, claro, dei ouvidos a ela. Tatiana decidiu eliminar a concorrente da filha. Evidentemente, não poderia ir longe demais, não pensava em causar dano físico a Simária, mas encontrou outra forma de afastá-la. Decidiu fazer com que Simária desistisse sozinha da promoção, passasse a se considerar incapaz. Ela me explicou exatamente como fazia, continuou Sérgio. Entrava no seu escritório quando você não estava e mudava tudo de lugar. Como funcionária do RH, Tatiana tinha acesso aos andares administrativos fora do horário comercial. Ela sabia que isso te desestabilizava e desestabilizaria qualquer um. Ela é realmente obsessiva. Hoje entendo isso muito bem. Eu deveria tê-la impedido e contado tudo a você desde o começo. Tatiana se dedicava a isso com empenho. Sempre que tinha oportunidade, entrava no escritório de Simária e provocava o caos. Não se limitava a mudar objetos de lugar. Passou a esconder documentos, trocar pastas, o que acabou gerando erros nos relatórios de Simária. Ao mesmo tempo, Tatiana se infiltrou na confiança dela. Não foi difícil, pois Simária não desconfiava de nada e, naquele momento, precisava desesperadamente de apoio. Foi Tatiana quem sugeriu o nome da psicóloga Valéria. Ela era sua sobrinha, vinda do interior. Tatiana a ajudara a se estabelecer na capital, e Valéria se sentia em dívida com ela. Por isso, aceitou participar do esquema. Ela te convenceu de que você estava à beira de um transtorno psicológico, concluiu Sérgio. Simária assentiu em silêncio. Era exatamente isso. As sessões com Valéria traziam um alívio passageiro. Algumas ansiedades diminuíam após as conversas. Ao mesmo tempo, de forma muito cuidadosa,
Valéria incutia em Simária a ideia de que precisava proteger sua saúde mental, de que uma promoção iminente poderia desencadear uma doença grave. Tatiana havia se mostrado uma verdadeira estrategista, atacando Simária por todos os lados. "E você?" perguntou Simária, olhando para Sérgio com horror. Ele falava com absoluta sinceridade, e ela acreditava em cada palavra. Ainda assim, tudo aquilo era assustador demais. Simária estava sendo intencionalmente levada à loucura por Tatiana, que sonhava ver a filha ocupando a chefia do departamento de análise. Havia uma lógica fria nisso. O objetivo era compreensível. Mas os métodos eram monstruosos, a ponto de fazer Simária duvidar da própria sanidade. Mesmo assim, uma pergunta permanecia. Onde Sérgio se encaixava em tudo aquilo? Qual era exatamente o papel dele naquele esquema? "Você tinha acabado de viajar para aquela longa missão de trabalho", continuou Sérgio. "Eu não sabia disso. Vim para a capital porque simplesmente não conseguia mais viver sem você." Sérgio realmente tentou começar uma nova vida, uma vida sem Simária. Chegou até a se casar com Vera, uma ex-colega de classe que era apaixonada por ele havia muitos anos, sem jamais ter sido correspondida. No entanto, o casamento não durou nem um ano. Sérgio percebeu que tinha cometido um erro, pediu perdão a Vera e se separou. Ela ficou arrasada, mas essa verdade ainda era melhor do que continuar vivendo numa mentira. Sérgio pensava em Simária com frequência, acompanhava sua vida pelas redes sociais. Ela ficava cada vez mais bonita, mais confiante, mais bem-sucedida e ao mesmo tempo mais distante, quase como um sonho inalcançável. Ainda assim, houve um momento em que Sérgio entendeu que não conseguia mais viver sem ela. Simplesmente comprou uma passagem de ônibus e foi para a capital. "Eu precisava te ver mais uma vez, conversar com você, pelo menos te encontrar. Isso era fisicamente necessário para mim, como respirar. Não sei explicar de outra forma." Simária assentiu. Ela acreditava nele. Sérgio falava com absoluta sinceridade. Ele ainda a amava. A consciência disso aqueceu o peito de Simária de uma forma inesperadamente agradável, apesar de tudo o que estava sendo revelado. "Eu sabia que não era páreo para você, ainda mais agora. Você é uma estrela bem-sucedida, admirada, e eu sou só um engenheiro de Roseiral. Mesmo assim, naquela noite eu fui até seu trabalho com um buquê dos seus lírios favoritos. Descobri onde você trabalhava e fiquei esperando você aparecer. Foi então que Tatiana surgiu." Tatiana se aproximou dele primeiro, em tom de brincadeira, perguntando se era ela quem ele esperava. Sérgio mencionou Simária. Tatiana imediatamente demonstrou interesse. Começou a fazer perguntas e logo entendeu o motivo da viagem dele. "É inútil esperar por ela", disse Tatiana, encarando Sérgio. "E não só porque ela está numa viagem de negócios agora. Muito em breve sua amada vai se tornar chefe do departamento de análise. A partir daí, nada além de trabalho vai existir para ela. Ela vai mergulhar nisso de cabeça e você não terá mais nenhuma chance." "Por quê?" perguntou Sérgio. "Primeiro, porque ela não terá tempo para você. E segundo, porque o abismo entre vocês vai aumentar ainda mais. Ela não vai querer nem te ver. Talvez nem te cumprimente." Naquele momento, Sérgio acreditou em Tatiana. Ele estava quase em desespero. Percebendo isso, Tatiana entendeu que tinha diante de si a oportunidade perfeita de usar o rapaz apaixonado para alcançar seus próprios objetivos. Ela conseguiu me convencer de que aquilo seria o melhor para todos, que era algo positivo. Me explicou o plano em detalhes e me propôs ajudar. Eu aceitei. Estava desesperado e achei que era a única saída. Hoje entendo o quanto estava errado. Fiz isso por egoísmo e medo de te perder." Tatiana descobriu que Simária guardava uma chave reserva do apartamento em um compartimento magnético sob o extintor de incêndio do prédio, algo que Simária havia mencionado casualmente em uma conversa no trabalho. Tatiana não se arriscava a ir pessoalmente ao apartamento, então mandava Sérgio no lugar dela, sabendo o quanto ele era fácil de manipular.
Eu mudava as coisas no seu apartamento, trocava objetos de lugar, até rearranjava móveis, contou ele. Segundo o plano dela, quando você voltasse, tudo isso reforçaria a sensação de que estava perdendo a sanidade. No escritório, Tatiana fazia a parte dela. Você deveria entrar em desespero, duvidar de si mesma, desistir da promoção, talvez até perder o emprego. E então eu apareceria compreensivo, carinhoso, disposto a te apoiar. Você não teria para onde ir e acabaria se jogando nos meus braços, concluiu Simária, com um sorriso amargo e irônico. Sim, era exatamente assim que tudo deveria acontecer, confirmou Sérgio. E por que você me contou tudo isso agora? Perguntou Simária. Por que não continuou com esse jogo? Vocês já estavam perto do objetivo. Eu nem cheguei a dizer que te vi saindo do meu apartamento. Você não sabia disso. Ainda dava para se safar. Porque eu te vi, respondeu ele baixinho. E você sabe que eu não consigo mentir para você. Além disso, naquele momento eu já entendia que tudo aquilo era errado. Eu me sentia um traidor. Não podia e não queria continuar mentindo para você. Simária de repente sorriu. Sérgio estava ali, tão próximo, ainda o mesmo, carinhoso e bonito, como se aqueles quase 10 anos desde a separação simplesmente não tivessem existido. De forma inesperada, ela percebeu que também sentira falta dele, que ele lhe fazia falta e que estava feliz por aquele encontro, mesmo tendo acontecido em circunstâncias tão estranhas e perturbadoras. Sérgio, como sempre, pareceu ler seus pensamentos. Ele entendeu exatamente o que se passava na mente dela e sorriu. Era o mesmo sorriso caloroso e aberto, com aquelas covinhas encantadoras surgindo nas bochechas. Simária sorriu de volta. Havia muitas questões desagradáveis a resolver. Não estava claro como seria trabalhar ao lado de Tatiana dali em diante, se deveria ou não contar tudo à direção da empresa, nem como reorganizar a própria vida depois de tudo aquilo. Mas naquele momento, Simária tinha absoluta certeza de uma coisa. Ela gostava muito de saber que à sua frente, sentado à mesma mesa do café, estava Sérgio. Ela não guardava rancor dele. Sérgio havia se enganado, sim, mas por sentir saudades, por querer vê-la novamente, por ainda amá-la. Ele fez aquilo por ela. E no fim, ele teria contado a verdade e a protegido de qualquer forma. Foi nisso que Tatiana se enganou profundamente ao subestimá-lo. Não é à toa que dizem que não se deve julgar as pessoas tomando a si mesmo como medida. Simária denunciou Tatiana à diretoria e ela foi demitida por justa causa. Com esse capítulo encerrado, Simária finalmente conseguiu respirar aliviada e voltar o olhar para o que realmente importava. Ela escolheu perdoar Sérgio, não por apagar o passado, mas por reconhecer o arrependimento verdadeiro e o amor que, apesar do tempo e dos erros, nunca deixou de existir. Aos poucos, eles se reaproximaram, agora sem mentiras, sem manipulações e sem ilusões, aprendendo a conversar, a confiar e a cuidar um do outro de forma madura. Sérgio passou a estar ao lado de Simária, não como alguém que tentava salvá-la, mas como um parceiro disposto a caminhar junto. E Simária, fortalecida pela própria história, percebeu que podia ser bem-sucedida, lúcida e feliz, sem abrir mão do amor. Pela primeira vez em muitos anos, tudo parecia, enfim, no seu devido lugar.